Olá pessoal, tudo bem? Nessa live agora eu vou resolver com vocês alguns exercícios de exemplo de associação de resistores em série, tá bom? Essas atividades elas estão lá no PET Física, volume 4, semana 1 e 2, naquela proposta do governo do estado de Minas para esse momento, né, de pandemia das aulas remotas, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. A primeira questão, galerinha, ela diz o seguinte para nós, ó. Ela diz que a diferença de potencial, né, deixa eu grifar aqui, a diferença de potencial, a DDP, entre os extremos de uma associação, ele já disse, ó, em série de dois resistores, de resistências 10 ohms e 100 ohms, é 220 volts. Então, informações importantes do nosso problema. O U no extremo de cada resistor no extremo da associação, perdão, é 220. A resistência do resistor 1 é 10 ohms e a resistência do resistor 2 é 100. E aí ele continua, qual o valor da resistência equivalente? Então ele quer que a gente calcula o valor, né, da resistência equivalente. Nós temos que lembrar que, para calcular a resistência equivalente numa associação em série, nós devemos estar sempre somando o valor das resistências. Então eu faço resistência 1 mais resistência 2, mais resistência 3, mais a quantidade de resistências que eu tiver associadas em série. Nesse caso, eu tenho só duas, né? Então, a resistência equivalente vai ser o valor da resistência 1 mais o valor da resistência 2. O que a gente pode concluir que a resistência equivalente ela é 110 ohms. Então, essa primeira questão ela tem como resposta correta, né, o item B. Agora, se eu fosse representar isso num desenho, né, essa minha associação ela não teria mais dois resistores, ela teria apenas um resistor, que seria o resistor equivalente, que vale 110 ohms, conectados, né, à nossa bateria aí, que tem uma DDP de 220 volts. Bom, essa foi a nossa primeira questão. Então, temos que lembrar que, numa associação de resistores em série, para calcular o resistor equivalente, a gente simplesmente pega os valores das resistências e soma. Bem simples. Vamos lá, segunda questão. A segunda questão, ela já muda um pouquinho, né? A semana 1 e 2 está associada com a associação de resistores em série em paralelo, e nessa segunda questão a gente já está falando de uma associação de resistores em paralelo. Quando esses resistores são ligados em paralelo, olha o que a gente pode concluir. Veja, no circuito eu tenho 4 resistores, cada um tem um valor de 1,5 kΩ. O importante é que o K de quilo vale 10 a terceira, vale 1000, tá? Estão ligados em paralelo. Então, já sei que diferente da primeira associação, a segunda os resistores estão ligados em paralelo. Determine a resistência equivalente desse circuito. Bom, se eles estão ligados em paralelo, galerinha, eu sei, primeira informação, que o valor do R1 é igual ao do R2, que é igual ao do R3, que é igual ao do R4, né? Porque esses resistores têm o mesmo valor, que é 1,5 kg. Eu vou substituir aqui por 10 a terceira, 1,5 vezes 10 a terceira ohms. O desenho que a gente pode representar essa associação é o seguinte, ó, eu tenho um resistor. Deixa eu melhorar o meu desenho. Um resistor. Que desenho feio, hein, galera? Deixa eu dar um zoom aqui. Ó. Vamos ver se eu consigo representar isso mais bonitinho para vocês. Um resistor. Agora tá ficando show, hein? 2 resistor. 3 e 4. Como que eu sei que todos esses meus resistores eles estão associados em paralelo e não em série? A diferença é a corrente elétrica que chega aqui, né, da bateria, que chega nos extremos da associação, ela encontra vários caminhos. Como a corrente encontra vários caminhos, isso já é característica de uma associação de resistores em paralelo. Então, ela vai se dividir. Ela vai virar corrente que vai pelo caminho 1, corrente que vai pelo 2, corrente que vai pelo caminho 3 e corrente que vai pelo caminho 4. Certo? Nós temos que lembrar que, para calcular a resistência equivalente numa associação em paralelo,
nós temos a fórmula geral que diz que o inverso da resistência equivalente é igual à soma do inverso das resistências. Essa equação é a equação geral para poder estar calculando aí a resistência equivalente. Eu faço ela somando quantos resistores eu tiver lá em paralelo. Agora, quando esses resistores são idênticos, eu posso calcular a resistência equivalente pegando simplesmente o valor da resistência e dividindo pelo número de resistores que são ali idênticos. Então, nessa situação, eu vou usar a segunda equação que ela vai facilitar a minha conta. Vejam, ó, a resistência equivalente, nessa associação, ela vai ser a resistência dos resistores, né, que é 1,5 kΩ. O quilo eu vou multiplicar 1,5 por 1.000, que acaba dando 1.500, dividido pelo número de resistores iguais que eu tenho, que é 4. Então, aí basta a gente dividir 1.500 por 4, a gente chega na resposta que cada resistor, que o resistor equivalente, ele vale 375 ohms. Ou seja, naquela nossa associação ali anterior que tinha 4 resistores, eu vou ficar com apenas um resistor que tem o valor de 375 ohms. Ó, só para entender melhor, tá? O 1,5 kg, 1,5 vezes 10 a terceiro. Então, eu multipliquei 1,5 por 1.000 e deu 1.500. Essa é a segunda questão, associação em paralelo. Então, a primeira foi de associação em série, a segunda de associação em paralelo. A nossa terceira questão, que está lá no nosso PET, volume 4, semana 1 e 2, ela diz o seguinte: determine a resistência equivalente do circuito em série. Ele te contou que está em série, mas ele não precisava te contar. Você poderia ter que identificar que isso está em série. Como que eu identifico que essa associação está em série? Para identificar que a associação está em série, você tem que pensar que a corrente tem um caminho só para estar percorrendo, aí é série. Se ela encontra vários caminhos, paralelo. Então, a corrente gerada aqui pela bateria, que eu vou representar de vermelho, ó, ela só vai ter esse caminho. Ela passa pelo resistor de 15, passa pelo de 10, passa pelo resistor de 25 e vai continuando. Passa pelo outro resistor de 25, está sempre no mesmo caminho, tá vendo? Ó? Passa pelo resistor de 10, pelo de 25 e retorna para a bateria. Então, eu percebi que ela encontra apenas um caminho. Característica de uma associação onde a corrente encontra um só caminho é que essa associação ela está em série. Aí, ele pediu para a gente calcular a resistência equivalente, né? Calcular a resistência equivalente de uma associação em série é simplesmente sair somando todos os resistores que eu tenho ali associados em série. Então, eu vou fazer R1 mais R2, mais R3, mais R4, mais R5, deixa eu ver quantos tem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais R6. Agora, simplesmente eu substituo os valores e somo. Ficou o primeiro resistor que vale 15, eu vou fazer um xizinho nele para ter certeza que eu já anotei. Mais o outro resistor que vale 10, fiz um xizinho para ter certeza que eu já anotei. Mais o resistor que vale 25, mais o outro resistor que também vale 25, mais um resistor que vale 10 e mais o último resistor que vale 25. Somando todas essas resistências, né, nós vamos chegar à conclusão da nossa resistência equivalente. Então, vou fazer 15 mais 10, mais 25, mais 25, mais 10, mais 25. Isso deu um total de 110 ohms. Essa é a resistência equivalente da nossa associação. E o nosso circuito, né, ele não seria mais representado com aquele tanto de resistência, ele teria apenas uma resistência. Ficou feio esse circuito, né? Deixa eu melhorar ele aqui. Ele teria apenas uma resistência, ó, que é a resistência equivalente, que vale 110 ohms, conectada à bateria, que tem uma força eletromotriz, uma tensão de 35 volts. Essa é a segunda questão. Então, galera, a gente pode perceber que a primeira e a segunda questão, né, e a terceira, elas estão falando da associação em série e paralelo. Uma característica dessas associações é, na associação em série, a resistência equivalente ela é sempre grandona, ela é sempre maior do que o valor da resistência, da maior resistência que eu tenho associado em série.
Já na associação em paralelo, a resistência equivalente ela é menor. Eu tenho uma queda na resistência. Então, a resistência equivalente é menor do que o valor de todas as resistências, até menor do que o menor valor das resistências. Basta a gente lembrar da questão 2, que a resistência era 1.500 cada uma, né, e tinha 4, e o resistor equivalente ficou valendo 375, bem menor, certo? A quarta e última questão, proposta aí pelo PET, semana 4, ela é uma questão que caiu no Enem, né? Ela fala aí dos nossos aparelhos celulares e tablets, né? Ela contextualiza dizendo que esses aparelhos, galera, ao invés de ter teclas, né, a gente toca na tela. E quando a gente toca na tela, é como se a gente estivesse tocando em um circuito elétrico, tá? Então, basicamente, a gente tem duas camadas de materiais, olha, que são condutores, e aí quando você encosta, você acaba fechando um determinado circuito numa região e você aciona determinada função. Aqui, né, no desenho, a gente tem essa representação, olha. Tenho aqui à esquerda, né, a tela do celular, deixa eu pegar a canetinha para eu escrever aqui para vocês, ó. Eu tenho aqui a tela do celular e o cidadão tocando na tela. Aqui é como se eu tivesse exatamente esse circuito elétrico aqui. E aonde o cara tocou, que ele pede, né, para a gente calcular a resistência equivalente no circuito aonde eu fecho ele no ponto A, eu percebo que o cidadão tocando, essa chave do meu circuito, ela vai mudar de posição, né? Deixa eu desenhar o meu circuito aqui de novo embaixo para você entender o que eu quero dizer. Ó. Aonde o carinha tocou, eu vou ter aqui a tensão fornecida pela bateria do meu celular. Vou tentar desenhar rapidinho aqui para a gente não perder muito tempo. O primeiro resistor, aí eu ponho a chave, o segundo resistor, e aí eu volto para a minha bateria. E quando eu apertei, né, quando o carinha apertou ali no ponto A, o que ele fez? Ele fechou a chave no ponto A. Então ele pegou os resistores aqui, a associação, e fez uma associação como essa que eu estou representando para vocês. O quarto resistor aqui, ó, é como se ele não tivesse, porque não vai passar corrente por ele, tá? E aí ele pergunta, para essa associação, qual é a resistência equivalente? Bom, para essa associação nós temos que perceber que ela não é uma associação em série ou não é só uma associação em paralelo, pelo contrário, ela é uma associação mista, onde eu percebo, e imagino que vocês também consigam enxergar, que eu tenho aqui, ó, toda essa sequência, deixa eu pegar uma canetinha mais fina, toda essa sequência está em série, certo? Só que eu percebo, por que ela está em série, né? Quando a corrente elétrica é produzida pela bateria, quando a corrente elétrica é produzida pela bateria, ó, ela vira corrente I, que vai vir e vai chegar nesse ponto. Quando ela chega nesse ponto, ela se divide, ela encontra dois caminhos. Só que depois ela se junta e se volta a ser a corrente I de novo. Então dá para a gente perceber que esses pontos extremos, né, A e B aqui, voltando no meio ponto C, que os pontos A e B têm dois resistores associados em série. Só que entre o ponto B e C, eu não tenho só resistores associados em série, né? Entre o ponto B e C, ó, eu tenho resistores aqui que estão associados em paralelo. E para resolver a associação em série, uma associação mista, né? Onde eu tenho resistores em série e uma parte dessa associação está em paralelo, primeiro eu tenho que resolver a associação em paralelo. Então, o primeiro passo é a gente resolver a parte que está em paralelo, porque eu não posso somar, né, série com uma parte em paralelo onde eu tenho mais de um resistor. Eu tenho que somar sempre um em série com o outro, um só em série, né? Então eu posso perceber que a resistência equivalente entre os pontos A e C, que é onde eu tenho dois resistores em paralelo, eles são idênticos, têm o mesmo valor de resistência, que é 4. Eu pego o valor da resistência e divido pelo número de resistores iguais. Aí eu encontro que a resistência equivalente entre os pontos A e B, ela é apenas 2 quiloohms. Ah, mas você não substituiu o quilo. Eu não substituí porque todos os resistores têm quilo, então a resposta final vai dar em quilo. Basta você olhar as alternativas, tá bom? Então, galera, a nossa associação, ela mudou um pouquinho, ó. Ao invés de ter
3 resistores, ela passou a ter apenas 2. Então, redesenhar é muito importante. Onde eu tinha 2 resistores em paralelos que valia 4, eu vou ter apenas um que vale 2 kΩ. E aí o importante agora é a gente perceber que esses 2 resistores, eles estão em série e está passando por eles uma única corrente. Então, ela encontra um caminho só. Nesse caso, para calcular a resistência equivalente, né, que vai ser a resistência equivalente total entre os pontos extremos aqui, ó, que é o A e o B, né, que é equivalente total, eu vou fazer a soma desses 2 resistores, porque eu acabo percebendo que eles estão em série. E aí eu faço 2 mais 4. 2 mais 4 vai gerar uma resistência equivalente total da nossa associação, que é 6 kΩ. Dá para a gente perceber, então, que esse nosso circuito, ao invés de ter ali, né, 3 resistores, que era a primeira situação, nós ficamos com apenas um resistor, como se tivesse, né, apenas um resistor, que é o resistor equivalente, que tem um valor de 6 kΩ. E aí a melhor alternativa, né, é uma alternativa C, certo? Bom, moçada, então numa associação mista, é importante você perceber que, né, identificar primeiramente quem está em série, quem está em paralelo e tal. E lembrar que, para resolver uma associação em série, eu tenho que ter em cada trecho do circuito apenas um resistor. Se eu tiver mais de um tipo em paralelo, igual nessa questão, primeiro eu resolvo paralelo, tá? E do mesmo jeito, se eu tiver resistores associados em paralelo, eu tenho que ter em cada parte do meu circuito, em cada caminho, um único resistor. Se eu tiver mais de um ali naquela parte, naquele caminho, eu tenho que resolver primeiro essa associação, que vai ser série, provavelmente, para depois resolver o paralelo, tá bom? Então, galera, nessa livezinha aí de hoje, era a gente resolver essas questões aí do PET 4. Espero que vocês tenham entendido, espero que tenham tido um bom aproveitamento. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.